Hoje vamos falar sobre ressurreição. Primeiramente, nós temos a vida, é o que estamos vivendo, é o nosso momento, e gostamos de falar do nosso viver, e uma vida com Cristo é a melhor maneira de se viver aqui. Depois da vida vem a morte, que é certa para todos. Mas esse é um assunto que nós sempre pulamos, não gostam muito de ouvir falar sobre a morte. Mas é bom para que estejamos preparados. Mas hoje o assunto é a ressurreição, que vem após a morte. Vem o arrebatamento, onde os que estiverem vivos serão transformados. E depois disso vem o assunto céu, e aí é gostoso de falar de céu. E quando falamos de céu, não poderíamos deixar de citar o inferno, mas esse também é outro assunto que nós pulamos, afinal o inferno não é para nós. Lá em Mateus capítulo 22, 23, nós temos naquele dia, se aproximando de Jesus, alguns saduceus, uma seita dos judeus, junto com os fariseus, que dizem não haver ressurreição. Os saduceus declaravam não haver a ressurreição, não acreditavam de forma alguma que pudesse haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Viveu, morreu, acabou. Ao passo que os fariseus, essa outra seita dos judeus, maior em número, admitiam todas estas coisas, ressurreição, anjo e espírito. E nós também, deste modo, também aceitamos a ressurreição, a existência de anjos e o espírito, nosso espírito, que vai se encontrar com o Senhor. A ressurreição, a palavra ressurreição, referente a Jesus, nós encontramos 11 vezes no Novo Testamento. E a ressurreição dos mortos, que é o que nós queremos falar nessa mensagem, a palavra de Deus cita por 22 vezes também no Novo Testamento, o dobro, para falar que o crente, aquele que confia no Senhor, será ressuscitado no último dia, pelo Jesus ressuscitado, que morreu na cruz, que ficou sepultado, mas que ressurgiu dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. O apóstolo Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, que não houvesse então a ressurreição de Cristo, como pensavam os saduceus, realmente, se não existisse a ressurreição, se Cristo não houvera ressuscitado dentre os mortos, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil. A nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados e seríamos, nos diz a palavra, os mais infelizes de todos os homens. Afinal, estaríamos crendo em algo que não existe, que foi inventado. Afinal, nós nos guardamos para esse dia, nós estamos aqui vivendo essa vida em Cristo Jesus, nos seus mandamentos, no seu ensino, e esse ensino fala de ressurreição, mas se não houvesse a ressurreição para nós, para o momento da nossa partida deste mundo, ou transformados no arrebatamento, então não valeria estarmos fazendo o que fazemos, a reunião em igreja, ler Bíblia, oração, e também não aproveitando algumas coisas que o mundo nos dá, porque nós nos privamos delas para seguir a Cristo, mas se não houvesse ressurreição, não haveria nenhum sentido
qualquer tipo de privação, porque não havendo ressurreição, seria inútil a nossa fé, seria inútil estarmos aqui anunciando o Evangelho. A ressurreição que aguardamos está lá citada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, e na verdade será um momento glorioso, um momento grandioso, quando nos encontraremos com o Senhor nos ares, e a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. E Paulo até diz dessa forma, e nós também podemos dizer, e nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Mas esse texto de 1 Coríntios 15, 52 diz exatamente isso no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a viva esperança que está em nosso coração. E o que garante isso é a própria ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, voltando ao texto de Mateus 22, quando iniciamos falando dos saduceus, já que eles não criam na ressurreição, quiseram fazer um teste com Jesus. E aí eles contam uma história, bem bolada por eles, que diz assim: naquele dia aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Realmente está lá em Deuteronômio 25, de 5 a 6, a chamada lei do levirato, onde o irmão era obrigado a se casar com a viúva do seu irmão falecido que não tivesse filhos, para que ele tivesse, portanto, descendência. Então eles usando isto, usando a palavra de Deus, usando Moisés, perguntaram a Jesus até de forma respeitosa: Mestre, então se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Então isso é o que dizia a lei, Jesus também estava bem ciente disso. E aí continuam os saduceus nesse teste para com o Senhor Jesus Cristo e narram essa história. Eram 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. E aí dão aquele ponto final na história, pensando que teriam pego Jesus nessa artimanha, nessa indução, para que Jesus não tivesse resposta. Então, portanto, diziam eles, na ressurreição, já que existe ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos se casaram com ela. Daí, Jesus, que ouviu essa questão, sabendo que estava sendo testado ali por eles, respondeu Jesus a eles. E Jesus sempre tinha algo mais, o conhecimento do divino. Ele veio dos céus para habitar conosco. Ele sabe o que está no coração do Pai. Ele sabe o que está por vir. Então a resposta dele é tão segura que derruba a tese, faz com que eles fiquem repensando no que eles criam ou que eles não criam no fato da ressurreição. Então Jesus disse assim para eles: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Estavam errando,
não conheciam verdadeiramente a palavra, não reconheceram em Jesus a palavra, o Logos de Deus, toda a manifestação divina em Jesus Cristo. Então, eles são acusados de errarem, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E com esse verso, com essa fala de Jesus, nós podemos usar para todas as coisas. Nós somos chamados a estudar a Bíblia e estudá-la com oração, aprendendo com as pregações, aprendendo em particular, se desenvolvendo para não ser enganado, para, como os bereanos, correr para a Bíblia para ver se realmente é assim o que nós estamos ouvindo acerca da palavra, acerca de uma verdade exposta, de uma mensagem exposta. Portanto, se alguém ainda hoje tem os seus erros, não conhecendo a Escritura, merece também essa repreensão. Não conhecendo também o poder de Deus, irmãos, nós temos que conhecer as Escrituras, interpretá-la de forma correta, e também conhecer o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o Criador do Universo, o Deus que nos criou, que nos sustenta e nos guarda. Então, se alguém tem alguma coisa, por exemplo, que trouxe lá do catolicismo e ainda guarda estas coisas, ainda age dessa maneira e fala, olha, eu aprendi assim, eu sempre estou agindo assim, então receberá essa repreensão, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, ou seja, não é isso que você está pensando, não é isso que você está formulando, não é isso que você pode colocar diante do Altíssimo e dizer, eu creio nisso, é o meu jeito de ser. Mas erram, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Como alguém pode chegar, estamos aí perto do dia 12 de outubro, quando nós lembramos das crianças, quando está ali um feriado e na semana toda temos a Semana das Crianças, com grande alegria, as crianças, deixai-as vir a mim, das tais é o reino dos céus, não as embaraceis de vir até mim. Então, e crianças cheguem até o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, nesse feriado de 12 de outubro, e na verdade esse feriado é mais antigo do que a lembrança das crianças, temos o dia da dita padroeira do Brasil, a Nossa Senhora deles Aparecida, e esse dia será comemorado agora, segunda-feira, pelo mundo católico, de forma até diferente pela pandemia, com certeza, mas quando eles pedem a um santo, quando pedem para a mãe de Jesus, então erram, não conhecendo as Escrituras, porque pessoas morreram, essas pessoas tidas como santas, realmente nós também devemos ser santos, como é santo o nosso Deus, mas erram não conhecendo as Escrituras nesse assunto de idolatria, de pedir algo aos mortos, e claro, não conhecem também, podemos afirmar, o poder de Deus. Mas a questão deles aqui era sobre a ressurreição. E Jesus diz, então, por que eles estão errados? Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Ou seja, citaram algo dentro da lei. A lei era para dirigir a vida das pessoas aqui na terra. Teve a sua função, foi um aio para que estivéssemos recebendo o Senhor Jesus Cristo. Mas na ressurreição, ou seja, a vida lá no céu não é de casamento. Não está dizendo aqui se vamos conhecer as pessoas. Não temos a noção disso. Não podemos dizer que marido e mulher estarão ali no céu,
junto com seus filhos, os parentes, porque se formariam grupinhos, grupos familiares, e lá será uma família só, com Deus nosso Pai, estando ali conosco, com a sua presença, e o seu Filho Jesus e o Espírito Santo. Então no céu não se casam com autoridade, Jesus estava falando isso, não se dá em casamento, sendo que aqui na terra o casamento é uma grande festa, mas lá não haverá isto. São, porém, como os anjos do céu, anjos são assexuados, não têm função sexual, não há neles a procriação, não se gera anjinhos, eles são com um número já definido e absoluto. Os anjos que existem sempre existiram. Então, seremos como os anjos no céu na ressurreição, foi a resposta de Jesus. E ele continua. E é importante estarmos estudando sobre esse assunto, aprendendo para não errarmos, conhecendo bem a Escritura e o poder de Deus. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Está na palavra, está no Velho Testamento, está dentro das palavras escritas por Moisés. Então, deveria haver a compreensão daqueles que eram uma seita religiosa e seguiam à risca as coisas da lei. Mas temos na palavra: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, os patriarcas. Então Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Há uma questão que muitos dizem de uma forma, outros de outra, que quando a pessoa morre e ficará num sono, até que haja a ressurreição. E muitos dizem e acreditam que se morre e se vai logo para a presença do Senhor. E esse versículo é bastante usado para dar esta explicação, que Abraão, que Isaac, que Jacó já estariam vivos, não ainda na ressurreição dos mortos, para o dia do arrebatamento, mas seriam trazidos. Então não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vocês não leram isto? Não compreenderam isso? Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. E aí, ouvindo isto, não só os saduceus, mas as multidões se maravilhavam da sua doutrina. E é a doutrina que nós cremos também. Estamos falando aqui da ressurreição. Não é a mensagem falando da ressurreição de Cristo em si. Claro, toda a importância, já falamos, já lemos isso. Se não fosse a ressurreição de Cristo Jesus, não adiantaria estar aqui pregando, você aí não adiantaria nada estar ouvindo uma mensagem sem ressurreição. Mas nós temos essa doutrina ensinada por Cristo, conhecendo as Escrituras e sabendo que existirá a ressurreição. E sobre a ressurreição, 3 pontos que nós queremos aqui destacar. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo e o cristianismo permanecem em pé ou caem juntos. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança, um museu de relíquias do passado. Realmente, se usasse de uma mensagem sem a ressurreição, que valor teria? O cristianismo, que leva o nome de Cristo, qual seria a sua fala, qual seria a sua mensagem para uma vida melhor aqui na terra e somente para isso? Em Jesus nós temos todas as coisas. A vida que Ele nos dá aqui nas suas lutas, nas aflições, mas o regozijo dos livramentos que o Senhor nos dá.
E então seria uma religião vazia de esperança. Eu não poderia dar esperança a ninguém, como estou dando com certeza nesta noite pela palavra, que existe ressurreição, que vamos estar na presença do Senhor. Isso é esperança que temos, uma viva esperança, confiando plenamente na palavra do Senhor, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então creia de todo o teu coração na doutrina da ressurreição, porque ela realmente acontecerá. Nada termina no túmulo, mas teremos uma vida eterna após a nossa passagem deste mundo. Em segundo lugar, Paulo falando e já aventando acerca da sua própria morte, ele diz assim: pois para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Então aqui está Paulo, que anunciou Jesus Cristo, que tinha essa segurança, essa constância no Evangelho de Cristo, que pregava a ressurreição de Jesus, era perseguido por isso. Aqueles que criam em Jesus falavam da ressurreição de Cristo e falava da ressurreição do crente, naquele que crê em Jesus, no último dia, e eram perseguidos por causa disso. Mas ele olhou bem para aquelas pessoas que estavam ao seu redor e disse: eu escolho até morrer, é um lucro para mim, eu que já fui apedrejado, eu que já sofri naufrágios, eu que já fui perseguido muitas vezes preso fui. Então, para mim, o partir seria um lucro para estar na presença do Senhor, morrer e ressuscitar para estar com Cristo. Mas se eu for útil, se eu posso escolher ficar para ajudar os irmãos, cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. É uma coisa que eu sempre penso, eu sempre me lembro desse versículo. Morrer para mim é lucro, porque o viver com Cristo é maravilhoso. Já tenho essa experiência de andar com Cristo nessa vida, é a minha maior alegria, e estar com Cristo na eternidade será o gozo completo para mim. Então não temo a morte, mas sendo útil para a igreja, sendo útil para a minha família, útil para a sociedade, porque se for para ser inútil também nessa vida, para que viver? Devemos viver para ser úteis. E igreja é isso, é um irmão ajudando o outro. Igreja é isso, pregando a mensagem da paz, do Evangelho da paz, da graça de Deus, do amor de Deus. Pessoas convertidas, pessoas aos pés de Cristo, louvores, adoração, seres imperfeitos que somos, vasos de barro, mas na mão do oleiro, feitos vasos novos, sendo uma bênção. Portanto, estar aqui para ser útil, eu continuo a viver então. Eu continuo a viver então, desde que seja no Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, esse versículo que está lá em João 11, 25, no contexto da ressurreição de Lázaro. Aí sim, um outro assunto, uma ressurreição para esta vida. Lázaro morreu 4 dias ali, já enterrado. Jesus, na oração e na palavra de autoridade, Lázaro vem para fora. E Lázaro, um dos poucos casos, a Bíblia tem poucos casos da ressurreição de mortos para esta vida ainda.
A própria ressurreição de Cristo é interessante porque ele vem com outro corpo, embora ainda com a aparência física que ele tinha, embora também no caminho de Emaús, aqueles dois não reconheceram Jesus, mas Jesus se apresenta, o seu lado que foi vazado, mostra as mãos e os pés, as marcas dos cravos, para que crescem que realmente era ele, porque a ressurreição de Cristo ao terceiro dia traz para nós todo esse significado, toda essa certeza, toda essa esperança. E lá em João 11:25 disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isto é palavra de Deus, palavra de Jesus, palavra que esse pregador usa para animar os nossos corações, quando o próprio Jesus se coloca: eu sou a ressurreição, porque ele ressuscitou, ele diz que nós ressuscitaremos também. Ele é a vida abundante que ele traz para nós, a vida eterna com Deus, o Pai, na eternidade, nos céus. E ele diz: quem crê em mim, eu creio em Jesus. Você crê em Jesus? Crê de todo o teu coração, ainda que esteja morto. Se o arrebatamento não vir na nossa geração, e se nós partirmos desta vida, ainda que esteja morto, viverá na ressurreição. Então essa palavra é certa, essa palavra não nos deixa errar. Os saduceus fizeram um teste com o Senhor Jesus Cristo, mas Jesus não caiu no ardil, no pensamento humano, filosófico deles, porque Jesus é Deus, Jesus traz em si os céus, a eternidade, a pessoa de Deus, Ele e Deus são um, e nós confiamos plenamente no Senhor Jesus. Que não haja dúvida no seu coração, que você tenha a sua vida entregue ao Senhor Jesus Cristo e viva alegre e feliz, porque tem sentido seguir a Cristo. Porque eu sei que Cristo ressuscitou e haverá de me ressuscitar também. Para aqueles que possam ouvir essa mensagem, que ainda não creem em Jesus, passarão também pela ressurreição, mas pela ressurreição do juízo. Isso não será bom. Bom é participar da primeira ressurreição, de ir nesse encontro nos ares com o Senhor. Portanto, eu quero orar com você, para que você acalme o seu coração, para que você tenha tranquilidade e saiba: o caminho que eu estou seguindo é o caminho do Senhor, é correto. Eu vou viver para a glória de Deus, viver para anunciar Jesus, para louvar o seu santo nome, para praticar o amor, para praticar a unidade na igreja, quando estamos juntos, ou mesmo nos nossos lares, na nossa comunicação, um orando pelo outro, Deus fazendo a obra no nosso meio. Então vamos orar: Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, a nossa gratidão pela mensagem tão rica e poderosa da Tua Palavra, que não nos deixa errar, porque ela é verdadeira, ela é eficaz, é poderosa. O Senhor Jesus foi quem disse, Ele experimentou a morte, mas ressuscitou pelo Espírito de Deus, e nós também temos essa convicção que seremos ressurretos para uma nova vida com o Senhor. Ó Deus, dá essa alegria a cada coração, sabendo que partir é lucro, mas estar aqui vivendo no Senhor é o melhor também. É uma coisa boa que podemos fazer. Portanto, te agradecemos pela vida
e te agradecemos pela esperança, mesmo que a morte venha, ela está ordenada a todos os homens, mas não a morte espiritual, porque estaremos para sempre com o Senhor na ressurreição. Que cada coração descanse em Ti, confiados que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e dê a paz a cada um dos irmãos. Uma boa semana, guardados na paz e no amor de Cristo. Por isso que eu digo que é assim. Everybody wants to please, please, please.